mas um dos grandes geradores de neurose, de trauma, né, de sintoma, que não foi descrito, né, isso não é amplamente descrito, mas é uma coisa chamada consciência de interação. A consciência de interação ela é fundamental para a gente entender alguns elementos importantes da formação da personalidade, tá? Quando a consciência de interação ela é fatiada, uma sombra, que é a inconsciência de interação, ela cresce. E é por isso que as relações se tornam hoje tão fluidas, como se diz. Por que as relações elas se tornam tão fluidas e elas se desfazem? Meu Deus, do dia para a noite. Eu tinha uma boa sociedade e a sociedade acabou do dia para a noite. Eu tinha um bom noivado e o noivado acabou do dia para a noite. Eu tinha um bom casamento e o casamento acabou do dia para a noite. É que entenda, dia e noite. Dia e noite. O que é a noite? A noite é a sombra que avança, até que as trevas permaneçam. Né? A noite é a sombra que avança até que as trevas permaneçam. E permanece por muito tempo, né? De modo cíclico, e depois o sol ele volta a aparecer, trazendo mais uma vez um certo tipo de consciência. Mas o que acontece é que do mesmo jeito que há dias eternos, há noites eternas também. Existe o dia eterno e existe a noite eterna. O dia eterno é a plena consciência, a plena visão. A noite eterna é quando a inconsciência de interação ela tomou conta. E o que é a inconsciência de interação? Ora, quando existe um meu marido, ele é meu marido. Esquece a coisa da posse, né? Não entra nessa pira de posse, não tem nada de posse aqui, porque posse é só uma figura de linguagem, né? A gente jamais possui alguém e ninguém jamais nos possui, né? Isso é só uma figura de linguagem, tá? Então, são vulgaridades que a gente, de algum modo, deixou que elas contaminassem a nossa cabeça. Mas o que acontece na prática? Quando ele é meu noivo, eu fatiei a interação. Eu olho para ele e de modo muito, na verdade, às vezes, né, não é que sempre é assim, mas mesmo que seja assim, de modo muito honesto, de modo feliz, de modo, às vezes, até sacrificado. Eu me sacrifiquei nessa relação. Eu dei tudo que eu tinha para dar nessa relação. Eu sempre estive aqui presente, entregando tudo para essa pessoa nessa relação. Ok. Mas entenda, do outro lado não tem um meu noivo. Do outro lado tem Pedro, tem João, tem Antônio, né? Tem Mariana, tem Luísa. Tem uma pessoa que não é meu noivo. Tem uma pessoa que não é meu noivo. Tem uma pessoa que não é fatiada. Tem uma pessoa que não... Preste atenção nisso aqui. Tem uma pessoa que não... ontologicamente, que não se permite ser colada na fáscia dos noivos. Ninguém, preste atenção, ninguém naturalmente se submete a um fascismo. Ninguém naturalmente se submete a uma ideologia tirana. Quando você olha para uma pessoa e olha para ele assim, ó, ele é tudo para mim. Ele é meu noivo. Você passou uma faixa nele e colou em todos os outros gravetos do mundo chamado noivos. Isso é a inconsciência de interação. É aí que a sombra começa a avançar no relacionamento. Quando você cola o sujeito que está na tua frente na fáscia dos sócios, na fáscia dos maridos, na fáscia dos noivos, você despersonaliza aquele sujeito. Você perde uma capacidade, a gente perde essa capacidade se a gente estiver desatento. A gente perde uma capacidade chamada sentar no banco. Existe uma capacidade humana esquecida no nosso tempo chamada sentar no banco. O que é sentar no banco? Sentar no banquinho, sentar na poltrona, sentar na praça. Sentar no banco, sentar na poltrona, sentar na praça é estar com a outra pessoa diante de uma outra pessoa que não é o seu noivo, mas que é João, que é Pedro, que é Antônio, que tem um ser único ali. E que se for reduzido a seu noivo, a seu marido, por mais que você dê tudo, por mais que você se sacrifique, por mais que você esteja levando a sério aquela relação,
aquela relação certamente ruirá. Por que ela ruirá? Porque João, Pedro, Antônia não são noivos, são pessoas. E pessoas têm demandas múltiplas, que vêm de outras faces, que vêm de outros ângulos, que vêm de outros lugares. Não é por mal, mas a pessoa, às vezes, olha, realmente, a relação de marido, a relação de noivo, a relação de irmão, ela está plenamente estabelecida. Mas as demandas vitais do sujeito, elas são múltiplas. As demandas vitais do sujeito, elas são pessoais e não fascistas. Elas são individuais e não coletivas. Um marido, um noivo, uma noiva, um empregado, um sócio, é um ente coletivo. A inconsciência de interação, portanto, aparece quando a nossa personalidade impera sobre o outro. Quando a nossa personalidade impera no sentido não mais desse imperador que tem uma diferença de poder absoluta, né, como, por exemplo, um Napoleão, um Hitler, um Carlos Magno, um Alexandre Magno. É claro, a gente não está falando desse tipo de império, mas de um outro império, esse sim, muito mais profundo, porque muito mais próximo. Quando a gente se submete ao império de alguém, que a gente é próximo, olha, um sócio é uma pessoa muito próxima, uma noiva é uma pessoa muito próxima, um irmão é uma pessoa muito próxima, e é por isso que a gente tem um coração aberto para essas pessoas. A gente, de algum modo, entrega, né? A gente entrega nossas expectativas com com muito altruísmo para essas pessoas. Quando a gente começa uma relação, quando a gente herda uma relação, né? A relação fraterna é uma relação herdada, né? A relação societária, a relação amorosa é uma relação que não é herdada, é uma relação que acontece. De qualquer modo, essas relações muito próximas são relações, em regra, são relações de generosidade. Não é assim? Quando a gente inicia um apaixonamento, quando a gente inicia um relacionamento apaixonado, né, com uma mulher, com um homem, é uma relação que tem uma origem generosa e que às vezes ela pode ser muito bem conduzida. Presta atenção, estou falando aqui de uma relação que é bem conduzida, uma relação na qual os dois estão ali de corpo e alma querendo que aquele noivado vá adiante. Entenda o erro grave dessa percepção contemporânea. Não é nunca o noivado que tem que ir adiante. Não é nunca o casamento que tem que ir adiante. Não é nunca a sociedade que tem que ir adiante. A sociedade de sócios, né, que estão montando uma empresa, que tem que ir adiante. Mas é a pessoa que está na tua frente que tem que ir adiante. É a pessoa que tem que ir adiante. O que acontece? Uma série de demandas vitais, não por mal, aparecem à margem, aparecem por fora dessa fatia, dessa consciência de interação baixa. Então, essa consciência de interação, às vezes, muito generosa, muito real, muito, às vezes, viva, muito saudável. Às vezes, ela é eclipsada do dia para a noite. Do dia para a noite, ela é eclipsada. Por quê? Porque na interação ficou de fora o que é o homem e o que é a mulher concreta. Estava dentro apenas os recursos ou as demandas da interação específica estabelecida entre os dois. Ora, que tristeza esse tipo de percepção na vida. E ela entra, preste atenção, ela entra na consciência do Ocidente num momento muito preciso. As pessoas se relacionam assim hoje em dia, e existe um antídoto para isso, né? O único antídoto, na verdade, para isso. As pessoas se relacionam assim hoje em dia por um movimento específico que aconteceu, sobretudo a partir do século XVI. A Camila fala que assim, ó, lutar pelo, por exemplo, né? Vamos falar do casamento, que é o que eu estou usando aqui como exemplo. Lutar pelo casamento é um ente abstrato. É isso aí. Lutamos pela pessoa concreta com quem nos comprometemos. É isso? Camila, o que é lutar pelo casamento, por exemplo? Né? O que é lutar pelo casamento? Viu a pergunta da Camila? É isso aí. Né? A gente, olha, assim, ó, você pode querer lutar pelo casamento. Acontece que quanto mais, olha, uma vez que o casamento está em crise, quanto mais você luta pelo casamento... O casamento entrou em crise. Imagina só. Boa pergunta, Camila, para a gente exemplificar aqui, né? Então, imagina só que é um casamento que entrou em crise, um casamento bom,
Um casamento, em geral, é assim, né? Os casamentos são bons, são felizes, os noivados são bons, são felizes, os namoros são bons, são felizes, a sociedade é boa, é feliz, né? Por isso que se estabelece o vínculo, por isso que se estabelece a relação, né? É claro que tem as anomalias, que é tudo ruim desde o início, as pessoas continuam juntas. Eu não estou falando disso. Vamos pensar pelo simples e pelo normal. Depois a gente pensa na anomalia e na deficiência, tá? Mas olha só o que a pergunta da Camila. Não é pergunta síntese que a Camila põe ali, pergunta se é isso mesmo. Olha só, é exatamente, olha, o casamento, ele estava bom e um dia ele ficou ruim. E as pessoas falam assim, não é um dia, né? A coisa não, o avião não cai do dia, o avião não cai assim, cai porque já tinha um descuido, já tinha, sabe? Quando as pessoas falam isso, que já tinha um descuido, entenda o que eles estão dizendo. O que acontece em regra? Acontece em regra que quando você luta pelo casamento nesses termos, a coisa só vai ladeira abaixo, ela tende a piorar. Por que ela tende a piorar? Porque foi justamente essa inconsciência de interação, ou seja, entenda o processo. Foi justamente essa inconsciência de interação, ou seja, foi justamente esse olhar só para a funcionalidade da relação que fez com que a coisa entrasse em crise. Porque aparecia uma sombra de demandas do ser humano concreto e não do marido, e não da esposa. Entenda, marido e esposa é um abstrato. O que existe é pessoa. Então, quando o casamento entrou em crise, e você notou que aquilo estava em crise, você falou assim, não, então agora você é uma melhor esposa, porque ele é meu marido. O que acontece? A crise se aprofunda. Porque ambos notam uma coisa muito esquisita dentro de si. Eles notam o seguinte, olha, quanto mais eu luto, quanto mais eu me dedico ao casamento ou ao noivado, mais a coisa esvazia. Isso era o meu dia a dia no consultório. Né? No consultório era isso todo dia. O que é crise de casal? Crise de casal, bons casais, né? Os dois estão ali querendo mesmo que a coisa aconteça, querendo que a relação vá para frente. O que se faz numa situação dessa? Né? O que se faz numa situação dessa? Olha, esquece casamento. Porque é justamente isso que destruiu a relação de vocês dois. Entendo o que eu estou dizendo. Esquece casamento por quê? Porque quando você esquece o recorte que você deu naquela pessoa, você libera a faixa que está pressionando o sujeito. O sujeito está se sentindo, ambos estão se sentindo. É claro que um dos dois é o que começa a reclamar, né? Ou a mulher ou o homem começa a reclamar. Mas ambos, para um dos dois reclamar, ambos estão comprometendo a relação. Porque um está sendo o imperador e o outro está sendo... Um está sendo o imperador da baioneta e o outro está sendo subjugado na faixa. Logo, os dois estão pervertendo, porque tanto o imperador que impera pela espada, ele cai. O imperador que impera pela espada cai. E o súdito, que é amarrado numa faixa, que é reduzido a uma funcionalidade, se rebela. Então, quando, por exemplo, Camila, o casamento está em crise, e ambos olham assim, agora a gente tem que fazer isso aqui ficar um bom casamento. E aí você faz coisas de casamento. O que são coisas de casamento? Sei lá, sair para jantar com a pessoa e falar da relação. Coisas que às vezes alguns casais têm essa ideia. Então, meu casamento está em crise, vamos fazer mais um filho. Vamos ter um filho. As pessoas falam isso, né? O que vai acontecer? Vamos passar alguns meses, aquela boa vontade de ambos se transforma numa amargura e a coisa acaba. Acaba por quê? Porque não é natural do ser humano desejar ser amarrado numa faixa. Numa faixa. Não é natural. Qual que é, então, a pretensa solução para a coisa? E aí não é essa ainda, né? Mas aqui qual que é a solução para a coisa? É esquecer que ele é teu marido. Esquecer que ela é tua esposa. Não é abandonar, presta atenção, não é abandonar a conexão dos corações. É romper a gaiola da inconsciência de interação. Entenda. É se comprometer num nível mais profundo, mais íntimo, mais interior, mais real, no final das contas. É olhar para Maria, olhar para o João, olhar para a Antônia, não como meu marido, mas como uma pessoa que tem seus projetos profissionais, que tem seus projetos espirituais, que tem seus projetos amorosos, que tem suas dificuldades espirituais, que tem suas dificuldades amorosas, que tem suas dificuldades profissionais. Tentar encontrar
naquele ou naquela o que até então era a periferia do teu interesse. Entenda isso. O que a gente está chamando de periferia do interesse aqui? Havia um núcleo, um centro de interesse muito nobre, muito genuíno, que era o casamento, aqui no caso, né? O casamento era o núcleo. E tudo que era... todo o resto era periferia. Ora, essa periferia ficou grande demais e fez sombra naquilo que era o sol da tua vida com ele ou com ela. Quando você olha mais para a relação que está em risco, para a relação que vai romper a interação entre vocês dois, a crise é agravada definitivamente. E a ruptura se é isso que é feito como expediente terapêutico, a ruptura ela é líquida e certa, é o que vai acontecer. Então é isso que a Camila falou, na síntese dela. Falou, óbvio, Camila, é isso mesmo. Mas, olha, quando o casamento entra em crise, é assim, ó, não vai falar sobre casamento, não vai fazer coisa de casamento. Porque o outro não está mais aceitando ser seu marido. Não é porque ele não quer ser seu. É que ser seu marido é muito pouco para um ser humano. Ser seu amigo é muito pouco para um ser humano. Ser seu sócio é muito pouco para um ser humano. Não é que o sujeito não queira ser seu, ele quer ser seu amor. O que está acontecendo é que não dá para ele ser seu marido apenas. Não dá para ele ser seu sócio apenas. Ele pode ser seu, sim. Ela pode ser sua, sim. Mas o que deve haver aqui? Uma liberdade. Uma liberdade de ser. Uma liberdade de ser. O sujeito tem que ser livre. Vou usar aqui um verso, né? Do Cancioneiro Nacional. Tem que ser livre para amar. Ele tem que ser livre para estar contigo. Ela tem que ser livre para estar contigo. Olha, é claro que um mundo desatento como o nosso, deixa eu dizer aqui, um mundo enquadrado como o nosso, hoje em dia, e eu digo de onde veio agora, para a gente tentar reconstruir a coisa. Um mundo enquadrado como o nosso, ele vai fazer com que todos os relacionamentos caiam nessa mesma vala. E tenham data para terminar. E só não terminam, às vezes, por um conjunto de valores que vem de outro lado. Mas a alegria, a felicidade, a força, a pujança, a vida dos relacionamentos, no nosso tempo, elas têm data de validade para terminar. Elas têm data de validade. E a gente observa isso miseravelmente. Eu estou contando uma história que vocês não observam, não. Eu estou narrando, infelizmente, o que eu estou fazendo simplesmente é dar o diagnóstico. Eu estou narrando o que está acontecendo, eu estou descrevendo o que acontece, né, com as pessoas. No século XV, né, no século XVI, na verdade, né, no século XVI, com o advento de uma coisa chamada prensa de Gutenberg, né, a prensa de Gutenberg, é isso aí, o pessoal dizendo, não, então você não está inventando nada, você está narrando meus relacionamentos, eu sei, eu sei que é assim, e vamos tentar entender aqui a origem da coisa, né, a origem da coisa. O advento da prensa de Gutenberg fez uma coisa na mentalidade, na psicologia contemporânea, tá? Quando Lutero traduz a Bíblia para o alemão e edita a Bíblia, de tal modo que a Bíblia ela fosse mais disseminada, uma palavra que gosto muito de usar e que me parece absolutamente, odiosa para isso, né? Mais democratizada. A Bíblia que ela era... Bem, você ter acesso a uma Bíblia no século XII, no século XI, no século X, no século IX, você não tinha acesso a uma Bíblia, né? A Bíblia era copiada manualmente, né, para algumas pessoas que tinham um ofício de copista, e poucas pessoas tinham acesso à Bíblia. Hoje, pensa-se que era ruim isso, que era odioso isso. Por quê? Porque a Bíblia, é bom que todo mundo leia a Bíblia, para quê? Para todo mundo ter conhecimento de Deus, né? Para todo mundo ter conhecimento da palavra de Deus. E para que então possa conhecer melhor a Deus. Para que todo mundo possa conhecer melhor quem é Deus, então possa ter uma religião melhor, uma religião mais vigorosa, uma religião mais plena. Falar, olha, francamente falando, não foi isso que aconteceu com o mundo, concorda? O mundo se tornou ateu. O mundo marcha para o ateísmo. Parece que tem uma desconexão causal aqui entre uma coisa e outra. Olha, até o século XVI, o mundo não era ateu.
O mundo tinha uma sensibilidade religiosa. O mundo tinha uma sensibilidade religiosa. Ora, volta. Volta aqui, conecta uma coisa com a outra. A sensibilidade religiosa, ela é sobre relacionamento. Ela é sobre relacionar-se com pessoa, com a pessoa divina. Uma pessoa concreta se relaciona com uma outra pessoa, o Deus. Isso é o centro do que é a religião, o relacionamento. Concorda? Curiosamente, e não discuto aqui a intenção, curiosamente, a partir da prensa de Gutenberg, ocorreu um efeito no mundo, que é o efeito do relacionamento com data de validade. O mundo foi ficando ateu, foi ficando pagão novamente, foi ficando agnóstico. Né? No século IX, o fenômeno do agnosticismo era praticamente desconhecido. O fenômeno do ateísmo era praticamente desconhecido. Olha, com a disseminação irrestrita da Bíblia, que é a palavra de Deus, não estou discutindo isso, né? É assim que os religiosos põem a coisa. Com a disseminação irrestrita da Bíblia, o efeito causado no mundo é o efeito de que o relacionamento religioso ele padece, ele diminui. Por que isso acontece? Por que isso aconteceu? Porque entenda o que acontece. Aquilo que está escrito na Bíblia, é a prescrição, ou é a palavra, ou é o ato de amor para todos os homens, e não para você. Aquilo é o que Deus falou para a humanidade. Não é o que ele falou para o Pedro. Não é o que ele falou para a Joana. Não é o que ele falou para o Ítalo. O que está na Bíblia é o que ele falou para todos, e não para ti. Quando a Bíblia vira a religião, acontece o mesmo que acontece no teu casamento. O Deus vira meu marido. O Deus ele é enquadrado naquilo que ele falou para todos. O centro da religião passa a ser a prescrição universal, ou o ato de amor universal, aquilo que é universal para todo mundo. E aí o que acontece com as pessoas? Né? Elas acham que vão conhecer a Deus lendo a Bíblia. Você pode achar o que você quiser. O fato é que a história do mundo não caminhou para aí, caminhou para outro lugar. Ou seja, aquilo que parecia óbvio, que parece tão óbvio para você, que, por exemplo, tá com um relacionamento, com um casamento terminando, e você vai apostar tudo no casamento, não parece óbvio. Eu gosto do meu marido gosta de mim, nós dois gostamos um do outro, só que o nosso casamento tá acabando. O que a gente vai fazer? A gente vai apostar todas as fichas no casamento. E o que acontece com os casamentos? Acaba. Mesmo com essa intenção. Os casamentos eles só se retomam, só se refazem, só se reconstroem, só renovam, só renascem quando aquele símbolo mítico da fênix aparece. O que a fênix faz? Ela pega fogo, vira cinza e renasce. Não é assim? Ela se esvazia, ela acaba para poder renascer. Ela não aposta na natureza de fênix anterior dela. Ela queima e volta. Queima e volta, sem medo. Porque isso é a dinâmica do amor, e é por isso que o Ortega falou, o amor não vai acontecer para você. Dito de outro modo, a santidade não vai acontecer para você. O casamento não vai acontecer para você. Porque é necessário um certo talento. O amor, ele é improvável, disse o Ortega. E é muito improvável mesmo que aconteça. Sobretudo no nosso tempo. Veja, o Ortega não está falando isso no século IX. Ele está falando isso no século XX. É exatamente isso, Camila. Olha só que Camila põe aqui, ela fala assim, mas Ítalo, Deus não ama a humanidade, ele ama Ítalo, Ana, Pedro, cada um único. O amor dele, tal. Mas é exatamente isso, Camila, que eu tô falando. É assim que ele faz, mas não é assim que você faz. Né? Não é assim que você faz. O que você faz? O que você faz? Bem, não tô falando você, né?
Mas talvez porque você botou um mais na frente, né? Você não falou assim, você poderia ter escrito essa frase assim, é isso aí, Ítalo. Deus ama a humanidade, Deus não ama a humanidade, ama cada um, mas você não falou, é isso aí, você falou mais Ítalo. Então, assim, você não está entendendo a coisa. Você está com a mesma mentalidade lá do início. Que é a mentalidade assim, ó, se meu casamento está acabando, eu tenho que apostar no casamento. Falou, não, mas você não está entendendo. Ele está acabando justamente porque você apostou no casamento. Olha, por que as pessoas não têm religião? Porque elas não apostam na única coisa que pode dar a conhecer o relacionamento próprio. Que é uma coisa chamada oração pessoal. A oração pessoal é o lugar do encontro. Só que entenda uma coisa. Aqui que está o ponto central da história, que se perde quando a Bíblia vira o centro. Quando a Bíblia vira o centro, você está olhando para aquilo que está escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia, tá bom, é verdade, é justo, é santo, tá tudo bem ali, tá certo. Assim como o casamento é bom, é justo, é santo, assim como o noivado pode ser bom, justo e santo, assim como uma sociedade pode ser boa, justa e santa, não estou falando disso. Estou falando o seguinte, quando a tua vida espiritual, ela vira só aquilo que você pode ver, ela é só Bíblia, e não existe uma abertura para o relacionamento pessoal, encarnado na vida dos santos, por exemplo, encarnado não encarnado, mas uma tentativa de desenvolvimento através do magistério, existe uma perda espiritual muito profunda. A inconsciência de interação, ela vai aparecer e vai matar a vida espiritual dos outros. Do Ocidente inteiro, que é o que está acontecendo hoje. O Deus, ele fala uma coisa na própria Bíblia, né? Ele fala uma coisa na própria Bíblia. Ele fala assim, olha, é que ele vai aparecer na tua vida como um assaltante, né? Ele vai aparecer na tua vida como um assaltante, como um mendigo, como um doente. O que acontece? Você está vendo isso? É isso que você está olhando? É isso que você está olhando? Essa é a relação que você está procurando estabelecer com um Deus? Não falo sobre você, mas isso é o que as religiões ensinam como religião hoje? Ou seja, esse sentar no banco da praça é o próprio, de algum modo, da religião. É o próprio, de algum modo, da religião. E aqui que está o ponto central que as pessoas não entendem, né? Existe uma parábola na própria Bíblia que fala que é a parábola do juiz iníquo. Né? A parábola do juiz iníquo. Que parábola é essa? É o seguinte, olha, havia uma viúva que tinha uma causa e ela apareceu na porta do juiz uma vez e pediu para que o juiz julgasse a causa. Apareceu uma outra vez e pediu para que o juiz julgasse a causa. O juiz iníquo. O juiz não ia atendê-la. O juiz não ia atendê-la de modo algum. Né? O juiz não queria saber dela. E ela precisou pedir 99 vezes. Até que na 100ª vez ele atendeu. Por que esse é o procedimento de Deus? Por que é assim que Deus se relaciona com a gente? Porque, entenda, existe uma desproporção muito grande entre Deus e a gente. Se Deus aparecesse para você hoje, você seria desconfigurado, você perderia a sua personalidade inteira. Você, ao se comparar com Deus, ao Deus aparecer para você inteiro e falar, faça isso, ou não faça aquilo, você perderia a tua humanidade. Você deixaria de ser Pedro, Joana, João, Antônia. Você viraria outra coisa. Porque o império, entenda a carta do imperador, o império dele, esse sim é absoluto. Se o Deus aparecesse para você dizendo como você tem que fazer, você perderia a tua liberdade. Falar, olha, não é assim que as pessoas lidam com religião hoje em dia? Assim, eu não sei o que fazer. Eu vou ler a Bíblia e vou descobrir o que eu vou fazer. Vou ter uma luz. Eu não sei o que fazer. Eu vou no sacrário, vou fazer uma oração e eu descobri o que eu vou fazer. Esse jeito de se relacionar, ele só aparece por quê? Esse jeito de se relacionar com Deus, ele só aparece porque existe um delírio de império. Você tem um delírio de que Deus impere sobre você como um imperador tirano.
A ideia da religião hoje é a ideia de um Deus que é um imperador tirano. Por quê? Porque a palavra dele está ali na tua cara. Você não tem como fugir daquilo. Esse é o relacionamento com Deus. A palavra está ali. Você lê a palavra, você vai saber o que fazer, você vai saber como se comportar, você vai saber o que é Deus, você vai saber como se relacionar com ele. Fala, a religião não é isso absolutamente, nunca foi. Né? Não pode ser, porque Deus não é um imperador tirano. Deus não é um imperador tirano. Né? Deus dá uma liberdade para você que aparece nessa tentativa de construir uma relação. E essa tentativa de construir uma relação com Deus chama-se oração. E não é isso que as pessoas chamam de oração. Isso que as pessoas chamam de oração, você vai no sacrário e já sabe o que fazer. Fala, entenda uma coisa, não seja petulante. Né? Não seja petulante. Ele disse, ele disse, ó, ele falou isso, falou, ó, a imagem que você tem que ter de mim é a imagem desse juiz iníquo. Você vai pedir 1000 vezes. Você vai pedir 1000 vezes, mas eu não sou insensível. Parece que eu sou insensível. Mas é justamente por uma delicadeza de amor que eu não apareço. Porque se eu aparecer de primeira, você se desconfigura. Você se despersonaliza. Porque eu sou infinitamente maior do que você. Você tem que se acostumar com essa interação, com esse pedido. É claro que a abordagem da Bíblia desse modo, ela é herética. Mais do que herética, ela é anti-humana. Esse talento do qual o Ortega está falando, dito de outro modo, e para a gente poder, porque o Ortega, ele não desenvolve isso, né, absolutamente. O Ângelo tá chorando lá, tadinho, tá se esgoelando, tadinho. Aí minha irmã foi lá pegar ele. Bonitinho. Esse talento do qual o Ortega está falando é essa capacidade de entender o império do amor, entendeu? Esse talento do qual o Ortega está falando é esse desejo de estabelecer uma relação no qual ninguém tem uma espada. Ninguém tem uma espada. É esperar isso, esperar que não existe uma espada. Quando você, por exemplo, tem uma dúvida, né, do que fazer, né, o que fazer, aí você vai se botar em oração. É bom que você se ponha em oração, e melhor ainda que você entenda que não vai vir resposta alguma de Deus. Porque entenda, olha o que acontece, se você se põe em oração e você espera que venha uma resposta de Deus, o que você fez com Deus? Você prendeu ele numa faixa. Você tiranizou Deus. Você fez a mesma coisa que você está fazendo com o teu casamento. Né? Você está apostando só num recorte da relação. Você não entendeu o que é a relação com uma pessoa. Entende ou não? Você deu uma ordem para Deus. Ou do outro lado. Se você leu a Bíblia e acha que a palavra dele está toda ali, se você leu a Bíblia e acha que a palavra dele está toda ali, você está achando que Deus é um imperador com uma espada. O que vai acontecer com essa? Você tinha uma boa intenção. A tua relação é boa, a tua intenção é boa. Você está querendo ter religião. Você está querendo ter religião, você está querendo ter um relacionamento com Deus. É a mesma coisa, você está querendo ter um relacionamento com o teu marido, você está querendo ter um casamento. Só que a consciência de interação que se perdeu. Eu vou explicar direitinho. Fica calmo, Jonas. Fica calmo, Jonas. Eu vou explicar. Né? Eu vou explicar. Né? A consciência de interação se perdeu. Porque Deus não é só isso, por definição. E a relação que se estabelece entre você e Deus, se ela é isso, um dos dois está tiranizando o outro. Fala, olha, Deus não tiraniza, porque Deus é amor, e o amor é livre. E você querer tiranizar Deus é uma piada de muito mau gosto, concorda? Então é claro que o agnosticismo, o ateísmo, a descrença prática, por mais que você diga que você é religioso, né?
O que acontece? Você faz oração 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes uma coisa que você quer, aquilo não vem, você fala, não acredito mais em Deus, mas vou continuar dizendo que eu tenho religião. Vou continuar dizendo que eu tenho religião. Não é assim que funciona? Infelizmente é assim que funciona. Então, o que é a oração pessoal? Essa oração pessoal, em primeiro lugar, tomar o conhecimento de uma coisa. Eu vou dizer, meu Deus do céu, calma, pessoal. Essa oração pessoal, em primeiro lugar, é tomar conhecimento de uma coisa. De uma coisa. Antes de você ser uma pessoa boa ou má, você é uma pessoa. Tá? E aqui a gente pode simbolicamente ver a ontologia da aparição do Cristo, se você quiser entender isso. Né? Quando Cristo aparece na manjedoura, tá? Ele se mostra em primeiro lugar, tem uma sequência de aparições ali. Em primeiro lugar, quem toma conhecimento dele é a mãe dele. A mãe dele, arquetipicamente falando, é a pessoa, é o ser excelente. É o ser que mais se aproxima do próprio Deus. É o ser que mais se aproxima do próprio Deus. O ser dela é excelente. Ela tem um ser. Eu vou explicar. Em segundo lugar, ele se apresenta para o pai dele. Fala, olha, é que esse ser, ele é humano. Ele é humano. Então, em primeiro lugar, você aparece como um ser. Em segundo lugar, você aparece como um ser humano. Em terceiro lugar, ele se apresenta para os reis magos, que simbolizam ali as virtudes humanas. E em quarto lugar, ele se apresenta para os pastores, que já não representam mais as virtudes humanas, mas representam o trabalho humano. São pessoas que estão trabalhando, elas estão querendo coisas. Estão querendo as coisas. Essa é a escala de aparição. Né? Em primeiro lugar, o ser humano, a virtude e os desejos. O relacionamento hoje da religião, ele inverte essa escala hierárquica. Em primeiro lugar, na melhor das hipóteses, as pessoas, quando fazem oração, ou quando se relacionam com Deus, elas estão encarnando o desejo mais baixo. Elas estão fazendo o mesmo pedido dos pastores. Que é o pedido, claro, assim, me dá saúde, né? Me dá um emprego, me dá, sei lá, uma casa. Né? Esses são os pedidos mais... esses são os pedidos mais usuais. É assim que aparece, em regra, a religião para as pessoas. As pessoas têm alguma carência e elas pedem isso. E já tá bom, beleza, né? Não tem problema. Não tem problema. Em segundo lugar, isso na melhor das hipóteses, isso as pessoas já mais elevadas na religião, elas já não pedem mais para Deus para ter essas coisas, né? Para ter uma casa, uma casa digna para sua família, uma saúde boa para poder trabalhar e cuidar dos seus filhos, da sua família. As pessoas são mais evoluídas na religião, elas vão pedir o que para Deus? Vão se relacionar com Deus em que chave? Eu quero me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa leal, né? Uma pessoa justa. Eu quero me tornar uma pessoa prudente. Eu quero me tornar uma pessoa... Bem, é o foco na virtude. Mas antes disso, ontologicamente, tem a primazia do que é o relacionamento com Deus. Você entende? Olha, o relacionamento do Deus com a sua mãe era superior ao que era do seu pai, com seu pai. E era superior ao que era com os reis magos, era superior ao que era com os pastores. É claro que o Cristo era mais íntimo da Virgem Maria do que dos pastores. É claro que Cristo era mais íntimo de José, seu pai, do que era íntimo com os reis magos. Mas isso é claro. Olha, por que é que então se perde? Por que é que então se perde
o centro do que é o relacionamento que pode durar, que é essa pergunta, esse diálogo: como eu me torno mais humano? Ou como eu me torno mais ser? Como eu me torno mais Maria e José? Esse é o centro, esse deveria ser o centro do que é a religião. Agora, no tipo de relação estabelecida, olha, a questão é a seguinte, é que José e Maria, eles são muito personalizados. Eles são muito personalizados. Os pastores, eles representam, eles simbolizam aquilo que tem em todos os seres humanos. Os reis magos representam e simbolizam aquilo que tem em alguns seres humanos. José e Maria, eles são aquilo que só tem em você. E aquilo que só vai ser descoberto através do relacionamento íntimo. Então existem 4 modos de se relacionar. 4 modos de tentativa de religião. Isso tudo para falar da lâmina do imperador e dos relacionamentos. Existem 4 modos de relacionamento. O modo mariano, o modo josefino, o modo dos 3 reis magos e o modo pastoril. O que está na Bíblia é aquilo que é a interseção de todos os seres humanos. É claro. A Bíblia, entenda uma coisa, a Bíblia, ela não conhece você. Ela conhece a humanidade. Então, quando a Bíblia, ela é o teu grande expediente de religião, o máximo que você vai virar um rei mago. Tá muito bom, né? Porque, veja, tinha mais coisa ali, né? Deus se apresenta, o Cristo, quando nasce, se apresenta para a Virgem, para José, para os reis magos, para os pastores e para a vaca e para o burro, né? Então existe um modo de se relacionar que é um modo bovino, um modo de jumento. Esse é o modo mais usualmente utilizado. Cristo tá aí, mas eu sou só uma vaca, eu sou só um boi. Não tem relacionamento pessoal. Tem o gado, tem o jumento. Olha, a maior parte das pessoas que tem religião são jumentos e bois. Né? São jumentos e bois. Jamais procuraram a intimidade pessoal. Né? Por quê? Porque boi e jumento não é pessoa. Então, eles jamais poderiam se relacionar pessoalmente com o Cristo. Então, existem 5 hierarquias na religião. O relacionamento bovino e de jumento é um relacionamento, olha, que esse aí é assim, ó. Eu tive notícia de que tem religião e tenho religião. Eu tô lá, eu tô dentro da manjedoura, você tá entendendo? Eu tô dentro da manjedoura, eu tenho religião. A manjedoura é o símbolo da religião, é o símbolo do relacionamento. Eu tenho religião, mas assim, eu nunca busquei a pessoalidade da coisa. Pode ter gente que lê a Bíblia o dia inteiro como um boi. Pode ter gente que lê a Bíblia o dia inteiro como um jumento. Isso é o mais comum, na verdade. Olha, eu estou lendo a Bíblia para entender linguística. Eu estou lendo a Bíblia para entender passagem histórica. Não, o que na Galileia? Qual que era? Não é possível. Não é que era bem. Não é que Cristo morreu naquele dia, porque naquele dia as azinheiras elas não era inverno e não tinha frutos no inverno. Então, portanto, não foi naquele dia que ele morreu. Foi em março, não foi em dezembro. Né? Nasceu, não foi em dezembro, foi em março. Não foi nessa data que ele morreu, porque não, então assim, não é que o mar morto, não, o mar vermelho, ele na verdade tinha um banco de areia, não era bem que foi aberto o mar vermelho, Moisés abriu o mar vermelho. Olha, esse é o modo de relacionamento bovino, é um modo de relacionamento não pessoal com a religião. O que a gente mais vê nos pastores, sobretudo protestantes, é um relacionamento bovino com a religião.
Eles têm religião, estão dentro da religião, estão dentro da manjedoura. Eles têm amor, assim, de algum modo. Eles estão ali dentro da manjedoura. Alguns sacerdotes, alguns padres católicos, idem. Os fiéis, então, a maior parte. Né? Tem relacionamento bovino. Fala assim, eu tô lendo a Bíblia. Né? Uma outra forma de relacionamento bovino é a seguinte, olha, o que é pessoa? Pessoa é o seguinte, eu reconheci o que é um relacionamento pessoal. Eu reconheci que tem um outro alguém, tem um agente na minha frente. E não são só os meus desejos que entram nesse relacionamento. Não é? Então, olha, se eu me relaciono com a minha esposa, com a minha noiva, com o meu namorado, de modo bovino, é claro que esse relacionamento ele não vai se estabelecer, porque não é um relacionamento pessoal. É um relacionamento, portanto, egoísta. Então, esse é um tipo de relacionamento bovino. Então, entenda aqui a dupla natureza do relacionamento bovino. O relacionamento bovino, o boi estava dentro da manjedoura. O jumento estava dentro da manjedoura. Ele está lá, testemunhando o aparecimento do Cristo. Ele está lá testemunhando o aparecimento da pessoa do Cristo. Ele está olhando para aquilo tudo. O jumento e o boi estão olhando para aquilo. Mas eles não podem estabelecer um relacionamento pessoal. Porque eles não são pessoa. Eles se contentaram com uma natureza egoísta. Despersonalizada. Boi é tudo igual. Jumento é tudo igual. Não há uma individuação no jumento. O jumento ele é tanto melhor jumento quanto mais ele se parece com todos os jumentos. Se um jumento começa a ler, escrever e falar, você fala, isso não é um jumento, isso é outra coisa. Jumento é bicho. Boi é bicho. Né? Eles estão na cena. Eles estão testemunhando. Eles estão na cena também. Agora, a relação pessoal nunca vai se estabelecer. É claro que a maior parte dos fiéis, e quando eu falo fiéis, eu estou falando de todos os relacionamentos pessoais que existem. A maior parte se relaciona segundo os seus referenciais. Os seus referenciais. A segunda forma de relacionar, a outra forma de relacionamento, vamos de baixo para cima. A segunda forma de relacionamento, olha, é o relacionamento dos pastores. Eles estão pastoreando as ovelhas. Eles estão pastoreando os carneiros. Eles têm até um desejo que é um desejo, enfim, um pouco mais nobre do que o desejo do boi. Concorda? Mas ainda é autocentrado nesse mundo. Ainda é centrado nesse mundo. O relacionamento com Deus, ao modo pastoril, né, pegando essa tipologia da manjedoura, o relacionamento com Deus, pegando essa tipologia da manjedoura, ao modo dos pastores, ainda é um relacionamento também com data de validade. Porque a nossa passagem por esse mundo acaba. Ela termina. O relacionamento possível, né, dos magos, ele já é um relacionamento superior, mas ainda autocentrado. Os magos simbolizando as virtudes, né? Você olha, a petição de virtude ainda é uma coisa muito boa, mas, meu filho, acontece o seguinte, virtude é uma coisa que você pode ter ou não ter. Sobretudo, deixa eu te contar uma coisa. E é aqui que está uma das grandes coisas na vida. Mesmo que você seja santo, você vai ser mestre de 3 ou 4 virtudes, meu caro. As outras você não vai fazer bem. Abraão, sei lá, tinha a virtude da obediência. O mestre da obediência. Mas não é que ele fosse muito fiel, né? Ele teve lá um caso com a escrava. Digo, bem, o rei Davi, e por aí vai, e os santos, né? Enfim. Você vai ter algumas virtudes, você não vai ter todas. E o que vai acontecer contigo? Se a única coisa que você olha
nesse relacionamento é você querer ser melhor, já vou te dizer o que vai acontecer contigo. Você vai se frustrar. Porque a maior parte do tempo você não vai ser melhor. E a maior parte do tempo, e a maior parte dos melhores você não vai ter. Você vai ter 2 ou 3 coisas boas que você faz. 4, 3, sei lá. Se for um grande santo, você vai ser santo e você vai ter 10 virtudes excelentes e as outras você não vai ser tão bom. Você não vai ser pontual, por exemplo. Por que as pessoas esmorrecem e falham e se frustram com a religião? Porque o máximo do que a percepção hoje alcança no relacionamento é ou não é assim? É assim, ó, o máximo, assim, ó, não, eu quero me tornar uma pessoa mais justa, uma pessoa melhor, uma pessoa boa, uma pessoa entregue, uma pessoa... Você vai ver que a maior parte do tempo você não consegue. Você não consegue. Deus não te alcança por aí, meu filho. Ele não quer te fazer isso. E existem os 2 tipos superiores de relacionamento, que é o relacionamento josefino e mariano. Esses são desconhecidos hoje, porque eles não estão na Bíblia. Porque eles não estão na Bíblia. Entenda que, olha, esse é um dos motivos pelos quais, inclusive hoje, sobretudo nos meios protestantes, a figura de Maria e José são figuras de segundo plano. É ou não é assim? São figuras de segundo plano. Olha, não se fala disso. Se fala muito pouco disso. Deles como modelo de intimidade. Porque aqui, ó, em José e Maria, já não tem mais uma intercessão. Olha, a intercessão de todos os seres humanos, ela vai até os reis magos. Mas em José e Maria, aqui começa a personalização do relacionamento. Porque olha só, eles são pais do Cristo. Pai e mãe só tem um. Os magos eram 3. Os pastores eram vários. Jumento e boi é tudo igual. O esforço próprio o esforço próprio da fidelidade do relacionamento, o esforço próprio do que é religião, ele começa quando se entra na clave josefina e culminando na clave mariana. É por isso, porque olha, a Bíblia sozinha, ela não dá conta de te levar até uma intimidade josefina. É um tipo de intimidade josefina. A intimidade que o José tinha com o Cristo. Olha só, José não estava preso numa faixa. Os magos estavam presos numa faixa, eram 3. Os pastores estavam presos numa faixa, eram vários. Os jumentos e os bois, eles são a própria faixa, coitados, eles são todos iguais. Olha a pergunta aqui, o Jonas Cury pergunta, e a oração sem a Bíblia, dá para chegar? Fala, Jonas, meu filho, até o século XV, uma parte das pessoas que faziam oração não tinha Bíblia. Você vai invalidar a religião delas? Isso é uma pretensão, concorda? Assim, então você tem que só se decidir, né? A religião começou com Cristo ou a religião começou com Lutero? Essa é a decisão que você vai ter que ter. Você vai ter que declarar isso. Quem é o teu Deus? É o Cristo ou é o Lutero? Porque, olha, se não dá para ter religião sem Bíblia, olha, até o século XV, então, ninguém tinha religião. Concorda? Assim, se a religião é a Bíblia, ficou complicado, né? Porque, então, beleza, quem funda a religião é Lutero, com a prensa de Gutenberg. Então, o que você está querendo me dizer? Você está querendo me dizer o seguinte, olha, a religião, ela é fruto da técnica. Porque se não tivesse a prensa, não teria religião. Mas é justamente isso que aconteceu com a religião. A religião se tornou positivista e tecnicista. Quando você fala isso, fala, tem que ter Bíblia para ter religião. Então você está querendo dizer uma outra coisa. Você está querendo dizer o seguinte, olha, tem que ter gráfica para ter religião. Tem que ter pátio gráfico. Tem que ter editora. Tem que ter material. Tem que ter celulose. Tem que ter tinta. É isso que você está querendo dizer? É claro que Maria é Brahmani. Se você quiser fazer uma conexão com as 4 castas. José é aquele que é o herói, né? É o nobre. Ele sacrifica a própria honra. Ele sacrifica os seus planos para guardar, para proteger. Não é isso que José faz? Olha, quando José primeiro sacrifica a própria honra, né? Ele é avisado em sonho. Olha, não, o filho é seu.
O filho não é de outro homem, ele é seu. Né? Ele tinha, falou, olha, eu vou abandonar em segredo a minha noiva, a minha esposa. Né? Ele é avisado em sonho que o filho é dele, né? No sentido, o filho é do Espírito Santo, óbvio, e que ele é o custódio daquele filho. E ele sacrifica a própria... Olha, o que um nobre faz? É isso que um nobre faz. Em primeiro lugar, ele sacrifica a própria honra. Né? Ele sacrifica a própria honra em primeiro lugar. Depois sacrifica a própria vida, seus planos. Né? Imagina, ele era um homem responsável, empresário, né? Artesão, empresário, jovem, forte, né? Com a perspectiva financeira excelente. Era um carpinteiro. Né? Ele era um carpinteiro, então ele tinha um ofício nobre, um ofício desejado. Certamente era um excelente carpinteiro, senão não teria sido escolhido para ser o pai do Cristo, né? É óbvio que ele prosperaria. Ele seria, né, rico, vamos botar assim, né? E sacrifica todos os seus planos pessoais, né? Quando ele é avisado mais uma vez em sonho que todas as crianças até 2 anos vão ser mortas. Então ele vai até o Egito. Imagina, né? Ele sai da sua terra, no qual ele tinha um comércio estabelecido, seus clientes, ele tinha, né, os seus consumidores, ele tinha os seus colaboradores, né, tinha provavelmente seus ajudantes, tinha montado uma empresa ali. Primeiro sacrifica sua honra, que é o que o nobre faz. Sacrifica seus planos pessoais, que é o que o nobre faz. E põe a sua vida, né, ele arrisca a sua vida. Ele foge daquela região, né, de Nazaré, ele foge daquela região e vai até o Egito. Olha, imagina, recomeçar do zero uma vida no Egito, né? Provavelmente ele foi para uma comunidade de judeus no Egito, certamente ele não chegou por cima, né? Ele teve que se contentar com algum subemprego, né? Porque, claro, vai ser aceito assim, foi fugido, saiu fugido de um lugar, já foi visto de modo... Por que alguém está bem estabelecido na sua terra, sai com uma puérpera e um bebezinho, né? Certamente ele não contou o que estava acontecendo para aquele pessoal dali, né? Com medo de ser entregue, enfim. José era um nobre, né? Ele descendia da casta de Davi. Ele era um descendente de reis. Ele tinha sangue azul. É claro que existe uma conexão entre as castas, evidente, né? José é o arquétipo do nobre. O arquétipo do nobre. É o arquétipo do nobre. Olha, é que esse tipo de relacionamento pessoal, ele não vai ser encontrado na Bíblia. Porque, é claro, né? Pai só tem um. Mãe só tem uma. Eles são um modelo do que seria o relacionamento excelente. Entenda, quando isso se perde, é claro que o ateísmo vai avançar, é claro que o paganismo volta, é claro que o agnosticismo impera, uma certa desesperança com a religião, porque o que acontece? Por mais que o ser humano tente ter uma religião que só vai até o mago, vai até os 3 reis magos, ele, ao olhar para si no processo religioso, então imagina um fiel, né, um fiel que está tentando ter religião com o expediente normal que se oferece hoje em dia. É claro que eu tenho uma desesperança. Fala, porra, eu tô aqui praticando esse negócio há um tempão. E o máximo que eu consigo é ser igual a todo mundo. Ou pior, você é um pastor, você é um pastorzinho. É claro que eu tô tendo religião. Só que eu não consigo nem... Eu não tenho nenhum bom emprego. Eu não sou nem uma pessoa rica. Eu não tenho nem um monte de ovelha para alimentar minha família. Né? Essa teologia da prosperidade, né? Pede, Deus dá. Pede, Deus dá. Pede, Deus dá. Olha, esse é o tipo mais baixo da religião. Né? Os pastores estavam dando a manjedoura também. Claro que estavam, né? Olha, esse é o relacionamento mais baixo. Você pode tentar se relacionar assim, mas é um relacionamento muito impessoal ainda. Não é isso. Não é isso que é a religião. Se a tua visão é essa, é uma visão de pastorzinho. É uma visão de pastorzinho. Você vai se frustrar. Você vai ter uma religião, faz contas falsa.
Entenda uma coisa, não tem problema passar por isso. Mas você tem que ter sempre em mente o seguinte, olha, o protótipo, né, o auge, aonde eu vou chegar, é no relacionamento mariano. Isso tem que estar sempre no teu foco de visão. O que é a religião de José e Maria? Não é a religião da Bíblia. É a religião do banco da praça. É a religião da cozinha. É a religião da carpintaria, da oficina. É a religião que se encontra na intimidade pessoal. E não no livro. Essa religião, ela de algum modo é mais difícil, mas ela é a única verdadeira. Porque essa é a promessa da religião. Olha, a religião é o quê? A religião é uma técnica de relacionamento pessoal. A técnica de relacionamento pessoal. Quando essa capacidade se perde, né? Que capacidade é essa? A capacidade é a seguinte, olha, eu não estou reduzindo o meu filho, eu não estou, no caso do José e da Maria, né? Eu não estou reduzindo o Cristo, eu não estou reduzindo o Cristo a um pedido que eu faço. Eu não estou reduzindo o Cristo a uma virtude que eu quero ter. Eu estou me relacionando com o Cristo para cuidar dele, para desenvolvê-lo, para que ele cresça. Porque é que o relacionamento de casamento, por exemplo, que era o que a gente estava usando, por que o exemplo de casamento que a gente estava usando, ele acaba nos nossos tempos? Porque é isso, velho. Eu estou me relacionando com meu marido e com a minha esposa para que ele cresça, para que ela cresça. Ou eu estou enquadrando eles num feixe, numa faixa, né? Num feixe. Eu tô envolvendo eles no meu marido. Né? O relacionamento pastoril com o marido, por exemplo, minhas vontades, né? Meus desejos. Um relacionamento de mago, de rei mago. Um relacionamento de rei mago. Então, não, tá, eu vou melhorar nesse relacionamento. Tá. Agora, tem uma outra forma de se relacionar, que é o relacionamento josefino. Olha, eu vou cuidar para que ele cresça. Eu vou cuidar para que ele cresça. Eu vou cuidar. Eu estou interessado nele. E o relacionamento mariano. Os pais, eles podem querer falar o que for, né? Eu sou pai. Também. Eu tenho filhos. Mas a verdade é que os meus filhos, eles têm o sangue da mãe deles. Eles não têm o meu sangue. Eu sei que é duro, pais que estão me ouvindo aí, homens que estão me ouvindo. Mas, olha, os nossos filhos, eles não têm nosso sangue. Né? O sangue que nutriu essas criaturas é o sangue da mãe deles. É o sangue materno. Né? As crianças são gestadas num ventre, elas se alimentam do sangue da mãe. Elas se alimentam do sangue da mãe. Elas não se alimentam do sangue do pai. Né? Então, o relacionamento materno é esse relacionamento mais pessoal que tem. Olha, de algum modo, o filho é a mãe. O filho é a mãe. Eu só existo porque a minha mãe me nutriu. Não é nem que ela me nutriu depois, porque depois que eu nasci, olha, sei lá, enfim, as mães morrem e podem ter amas de leite. Eu vou ter o leite de outra mulher. Mas o sangue que nutriu essas crianças é o sangue da mãe. A identidade do filho com a mãe, essa é a identidade real, não é do pai. Não é o pai. O pai tem uma intervenção pontual, né, em um certo momento, né, num certo momento noturno, e depois é com a mãe a coisa. Né, é do sangue da mãe. É do sangue da mãe que o filho é gerado. O sanguezinho que passa da mãe vai para a placenta e alimenta o filho. E o filho vai se alimentando. O filho, ele vai ganhando
ele é nutrido pela mãe. Ele é nutrido pelas células da mãe. Ele é nutrido pelo sangue da mãe. Ele usa os recursos da mãe. Olha, isso é o relacionamento de Maria com Cristo. Isso é o auge da religião. Isso é o auge da religião. Quando o Cristo sangra na cruz, e é por isso que fala, né? Por isso que o profeta fala, né? Ele fala o seguinte: olha, Maria, eu fico feliz que você seja mãe, né? Quando a Virgem faz a apresentação do menino no templo, né? O profeta fala: eu fico feliz que você seja mãe, eu me alegro muito, né? Eu já posso descansar em paz, morrer em paz, porque foi profetizado que eu não morreria sem ver o Salvador. Mas, minha filha, uma espada vai transpassar sua alma. Vai transpassar sua alma. Quando o Cristo morre na cruz e sangra, entenda, quando sangra até a última gota, é o sangue de Maria que está caindo na cruz também. Não é o sangue de José. Não é o sangue dos reis magos. Não é o sangue dos pastores. Não é o sangue do boi e do jumento que estavam no estábulo, na manjedoura. O sangue que corre na veia do Cristo é o sangue da mãe. O sangue que corre na minha veia é o sangue da minha mãe. Não é o sangue do meu pai. Eu não tenho o sangue do meu pai aqui. Então, quando o Cristo é pregado na cruz e o sangue dele sai até a última gota, observe bem, se a dor comparada à minha, o profeta fala, olha, é o sangue de Maria que está rolando ali, é o sangue de Maria que está escorrendo na cruz também. O auge da religião, o ápice da religião é uma tentativa mariana. É uma tentativa, esse é o ápice da religião. É de algum modo olhar para o Cristo, ou, se a gente quiser falar de relacionamento, é olhar para o outro e dizer, olha, eu vou dar é o meu sangue que corre naquela veia. Assim, eu não estou aqui só para protegê-lo. Isso é o José. Para entregar minha honra, entregar meus projetos, entregar meus planos. Não é só isso. É um algo a mais, é um outro, é um outro mais, é um algo a mais. O meu sangue e o dele são o mesmo. O meu sangue e o dele são o mesmo. Olha, isso não está na Bíblia. Esse tipo de coisa não se alcança lendo Bíblia. Esse tipo de coisa não se alcança lendo Bíblia. Esse tipo de coisa se alcança se relacionando pessoalmente. Pessoalmente. Então, quando a prensa de Gutenberg aparece, e quando a Bíblia ela é disseminada entre os povos, e ela se torna o que é a religião, só sem Bíblia não dá para ter religião. Eu entendo o que você está dizendo. Você está dizendo o seguinte, olha, que você está falando o seguinte, sem técnica não dá para ter religião. Sem impressora não dá para ter religião. Sem tinta não dá para ter religião. Sem papel não dá para ter religião. É uma visão, não quero, né, te desapontar, mas é uma visão muito curta do que é religião, hein? Concorda? É uma visão muito curta do que é a religião. As manutenções de casamento hoje, elas são técnicas, sobretudo quando aparece a crise. Vão ter técnica para voltar a ter um bom relacionamento. É que não dá, né? Não é... Assim, você vai ter uma parte do relacionamento só. Você vai chegar no máximo até o relacionamento dos reis magos. Tá fadado a acabar. Você tá fadado a acabar com o relacionamento. O relacionamento vai ter um fim, óbvio que vai ter um fim. Vai ter um fim. A consciência de interação, que é o que a gente estava falando no início da live, essa consciência de interação, que a gente estava falando no início da live,
da live, da aula, se ela não é expandida até esse lugar mariano, ela é morta, né? Ela é morta. Sem Maria, não é possível ter religião. Sem Maria, não haveria o sacrifício da cruz. Sem Maria, não seria possível a redenção da humanidade, hein? É claro que Maria é deixada de lado com o advento da técnica. E aqui não importa se você é protestante ou se você é católico, ou se você é cristão, ou se você não é cristão. Isso aqui, eu estou contando a história. Né? Estou contando a história. Amarrando simbolicamente ela inteira. Foda. Não é uma questão de você acreditar ou não. A questão é que a história é assim. Né? Essa é a história. Né? Então, mesmo para o protestante, ou o protestante ele vira muito mariano, ele passa a querer nutrir um amor profundo a Maria. Né? Sem o sangue da Maria, sem o sangue de Maria, não haveria sacrifício na cruz, porque o sangue dele não teria corrido pela gente, o sangue dele não teria remido nossos pecados. Assim, o amor ao sangue precioso de Maria, o amor ao precioso sangue de Maria, que rola na cruz, que desce da cruz, ele é a meta da religião. Isso para o protestante também. O desprezo que alguns religiosos têm a Maria, incluindo alguns católicos, né? Ele é a adesão do espírito à técnica. É a adesão do espírito ao rebaixamento. É a adesão do espírito à regra. É a adesão do espírito a algo terrestre. Sem uma visão profundamente mariana, da vida. E é nesse sentido que fala, olha, a Maria, e é com muita precisão que isso é falado, ela é corredentora. Por que ela é corredentora? Porque é o sangue dela que está correndo na cruz. Sem o sangue dela não haveria o sangue de Cristo. Então é óbvio que quando o desprezo a Maria, ele aparece, aparece um desprezo à própria paixão do Cristo. Aparece um desprezo ao próprio sacrifício do Cristo. Há um desprezo ao sangue precioso de Cristo. E uma adesão à técnica. Uma adesão às técnicas. Óbvio, uma terrestrialização. Uma intranscendência. Uma imanentização. Uma aposta numa vida material e terrena. Então, essas pessoas que falam o seguinte, só Jesus salva, né? Entendo o que você está falando. É claro, né? É que, entenda uma coisa, olha, não seja idiota. Cristo é Cristo, meu filho. Entenda uma coisa, ele não se relaciona com ele. É isso que você não está entendendo. Ele não se relaciona com ele. Quem se relaciona com ele é Maria, José, mago, pastor e boi. Quem é você na manjedoura? Você é o Cristo? É isso que você está querendo dizer? Você está querendo dizer que você é o próprio Cristo, então. Né? Você está querendo dizer que você é Deus. Você não está olhando para o lugar onde o olho de quem quer ter religião tem que ir. Assim, eu entendo que é só Cristo que salva. Quem não entende isso? Eu entendo que Cristo é Deus e não Maria, não José, não os reis magos, não os pastores, não o boi. Mas a pergunta não é o seguinte, olha, meu filho, a pergunta é assim, quem é você na manjedoura? Entenda, se você tem um desprezo a Maria, você também não é José, porque José não tinha um desprezo a Maria. Você é, no máximo, um rei mago, mas certamente um boi, certamente um jumento. Certamente um jumento. Quando não é o feno, a palha. Né? Se você não é o boi, não é o jumento, você é a palha. Né? E a palha, ela vira esterco, né? Ela é comida de boi. Ou ela é combustível para a lareira. Ela vai para o fogo, né? Ela é queimada. A pergunta não é quem salva. Isso é uma pergunta absolutamente deslocada de lugar aqui. Todo mundo, pelo amor de Deus, né? A pergunta não é essa. Isso é francamente uma implicância ou uma ignorância profunda. Né? Então, assim, é óbvio que é Cristo. A pergunta não é essa. A pergunta não é essa. A pergunta é assim, olha, qual é o sangue que corre na veia do Cristo? Qual é o sangue que corre na veia do Cristo? É o sangue de Maria. Entendi. O que passa pelo coração do Cristo?
É claro que pelo coração do Cristo passa o amor que ele tem ao pai dele. Né? É óbvio que existe um amor a José, mas é um amor de segundo grau. É um amor de segundo grau. O amor de Maria, que passa pelo coração do Cristo, ele não é só um amor como o de José. É o próprio sangue de Maria que está passando ali. Né? É o preciosíssimo sangue de Maria, que é o mesmo sangue que corre na cruz. Volto a falar. Então, entenda uma coisa, a pergunta absolutamente não é quem salva, né? Isso você não está entendendo nada do que é religião ainda. Volto a falar. Olha, a pergunta é: quem é você na manjedoura? O feno, o jumento, o pastor, o rei mago, José ou Maria? Quem é o modelo? Quem é o modelo? O desprezo à mãe do Cristo, ao sangue, ao preciosíssimo sangue de Maria, vai te conduzir, queda após queda, até virar feno. Você vai virar esterco. Você vai virar comida de boi, que vira esterco. Vira esterco. Né? Vira esterco. É óbvio que alguém que pensa que a Bíblia é a religião, ele está sendo conduzido ao esterco, porque para que a Bíblia possa ser religião, volto a falar, você precisa de gráfica. Para se relacionar com Cristo, é necessário, em algum momento da tua vida espiritual, e por que não hoje, se relacionar com Maria. Porque, veja, ela é a condutora, no final das contas, do modelo de interação. As pessoas que falam, né, que alguns idolatram a Maria, essas são as mesmas pessoas que idolatram não a religião e o Deus, mas idolatram a gráfica, a prensa de Gutenberg. Né? Idolatram a prensa de Gutenberg. Alguém que se relaciona profundamente com Maria, entenda, alguém que se relaciona profundamente com Maria vai acabar idolatrando quem? O Cristo. Porque era quem ela idolatrava. Era quem ela amava. Né? Se José já não estava mais pensando nele, né? O relacionamento de José com Cristo já não era mais autocentrado. José matou a própria honra. José matou os próprios projetos. Né? Quanto mais Maria. Maria, ela havia dedicado toda a sua jovem vida, né? Ela tinha um projeto de cuidar do templo. Ela seria uma servita, ela serviria no templo. E do dia para a noite, a vida dela é transformada. Veja, ela não tinha a educação de Maria não era uma educação para cuidar de casa, para cuidar de bebê. Ela cuidava do templo. Seria uma servita do templo. O modelo, por que a gente está falando isso tudo aqui? O olhar mariano é o olhar mais profundo que pode se ter para alguém. Ele é o olhar mais pessoal que você pode ter para alguém. Ela é o modelo de olhar. Voltando para a pergunta da Camila, do meio da live, do meio da aula. Quando a Camila fala assim, é isso, né? Quando um casamento começa a ir pro buraco, em vez de olhar para o casamento, você vai olhar para a pessoa. Ao invés de olhar para a relação que se estabeleceu, né? Casamento. Ou seja, a consciência de interação. A consciência de interação. Olha, em vez de olhar para o casamento, você vai olhar para a pessoa. E vai tentando nutrir. Olha, de algum modo, é o meu sangue que está ali. Eu daria o meu sangue. É o meu sangue que está ali. Eu e ele somos quase como que um. Ele não é meu marido. Ele é uma pessoa que vai crescendo. A consciência de interação, ela só é plena, ou, nas palavras de Ortega, esse talento para o amor, ele só é pleno quando ele passa por esse mesmo olhar arquetipicamente encarnado pela mãe de Deus. Grande parte das neuroses, grande parte dos sofrimentos de relação, e que são os sofrimentos do homem, entenda uma coisa, os sofrimentos de relação do homem e da mulher, os sofrimentos do homem e da mulher, são sofrimentos de relação.
Porque o homem e a mulher, antes de serem homens e mulheres boas ou más, antes de serem, entenda isso aqui é fundamental. Antes do homem ser um homem bom ou mau, antes de uma mulher ser uma mulher próspera ou pobre, antes disso tudo, a gente é pessoa. E o próprio de pessoa, entenda uma coisa, o próprio de pessoa é se relacionar com outra pessoa. Quando os relacionamentos eles não estão de pé, a pessoa sofre. O único sofrimento, entenda uma coisa, o único sofrimento, pode investigar isso dentro de você. A origem do sofrimento, de todo sofrimento, a origem de toda perda biográfica, a origem dos vazios, a origem das lágrimas, sempre tem raiz numa inconsciência de interação. Isso é o que lesa o que você tem de pessoa dentro de você. Uma pessoa, e você sabe disso por experiência, você só melhora quando você se relaciona com alguém. Você sabe que, por exemplo, né, o dinheiro, ele não é fonte de alegria e de felicidade. O conforto não é fonte de alegria e de felicidade. O bem-estar nesse mundo não é fonte de alegria e de felicidade. Entenda aqui alegria e felicidade do modo mais profundo, né? A gente está falando alegria e felicidade como sentido. O sentido da tua vida. A gente conhece vidas assim, né? De pessoas que são pobres, não têm conforto e têm uma vida cheia de sentido. A experiência dos campos de concentração, né? Nos quais as pessoas não tinham... Não é que elas não tinham dinheiro, elas não tinham... Campo de concentração, meu Deus do céu. Essas pessoas, elas não tinham nada material, né? Assim, elas não tinham dignidade material, não tinham... Campo de concentração, meu Deus do céu, né? Não tinham nada, absolutamente nada. E algumas pessoas ali dentro encontravam um sentido profundo. Só por isso a gente já vê, né? Pega uma vida como a vida da Madre Teresa, uma vida que todo mundo gosta, todo mundo conhece, né? Todo mundo gosta, todo mundo conhece a vida dela. É uma pessoa pobre, vivia em Calcutá, é um lugar paupérrimo, sem nada, né? Enfim, a vida dela se deu entre doentes, mendigos, pessoas, enfim. Né? Veja, ela não frequentou palácios, ela não estava comendo boas comidas, não vestia roupas de marca, nada disso. E é uma vida cheia de sentido. Todo mundo conhece alguém assim. Fala, olha, por que tinha sentido a vida dela? Por que o Viktor Frankl, no campo de concentração, ele desenvolve o que veio a ser a logoterapia posteriormente? Mesmo aqui nessa circunstância desumana, é possível amar uma pessoa. O que ele está querendo dizer com isso? Quando um São Francisco, por exemplo, nobre, filho de nobre, né, São Francisco de Assis, um filho de nobre, tinha dinheiro, né, tinha fama, tinha algum poder, ele abre mão de tudo isso, né? Abre mão dessas coisas e está olhando para quê? Para as pessoas. Está olhando para os irmãozinhos de rua. Está olhando para quem sofre. Isso é o exercício da pessoalidade. Né? A gente só é pessoa quando a gente ama outra pessoa. Agora, quando a gente ama, e aqui que está o que seria a inconsciência de interação, né? Quando a gente ama a relação, você perdeu de vista que a pessoa. Você está fazendo o quê? Olha, quando a relação é o que importa, entenda isso. Quando a relação é o que importa para você, o casamento, a sociedade, né? A fraternidade. Quando você está olhando para isso, o que você está praticando aí? Se a coisa é boa, né? Vamos olhar para... Se é ruim, bem, a gente nem entra na história, né? Mas se a coisa é boa, né, você está ali de coração mesmo, você está de corpo e alma no casamento. O que é o máximo que você consegue? Você consegue nutrir as virtudes que mantêm de pé aquela relação. Mas você não mantém a pessoalidade da relação. Para manter a pessoalidade da relação, você tem que livrar o sujeito da faixa.
E não olhá-lo mais como meu marido, meu irmão, meu sócio, mas como uma pessoa. E a intimidade das relações, elas crescem quando o teu olhar, ele começa a virar um olhar mariano. Olha, é o mesmo coração, é uma só carne. Olha só, o Desenvolvimento pergunta aqui, Ítalo, o máximo que um homem pode ter é o olhar de São José? Não, é o olhar de Maria. É o máximo, né? É esse que é o objetivo do relacionamento. Deixa eu responder essa pergunta do Ailton. Porra, Ailton, obrigado por ter feito essa pergunta, senão ia passar e eu só ia voltar a falar disso, sei lá, não ia ser dentro aqui. O Ailton pergunta assim, ó, Ítalo, alguém fica de fora dos referentes da manjedoura? Claro, né? Quem que é o arquétipo da força fora da manjedoura? Se você lembrar bem da história, os reis magos, né, ou seja, a virtude, entenda uma coisa, a virtude, ela erra. A virtude, ela não necessariamente ela se dirige para o lugar certo. Porque os reis magos, eles antes de irem para a manjedoura, eles passam por um certo lugar. Né? Eles passam por um certo lugar. Olha, a virtude, os reis magos, olha, bem, vai nascer um rei. Para onde eu vou? Para o palácio? Né? É por aqui. Eu vou para o palácio. Eu vou buscar o imperador da espada. Quem era o imperador da espada? Né? Quem era o imperador da espada da época? Quem que os reis magos procuram antes de ir até a manjedoura encontrar o imperador do cetro? Os reis magos, antes de irem até o arquétipo preciso do imperador sem espada, eles passam pelo imperador da espada. Né? Eles passam por Hitler, passam por Napoleão. A virtude, entenda uma coisa, a virtude ela é sempre dúbia nesse mundo. Uma pessoa ela pode ser virtuosamente, equivocada. Os magos, eles passam por Herodes, que é quem está fora da manjedoura. Né? O Herodes está fora da manjedoura. Ele não está com os olhos postos no Cristo. Ele está com os olhos postos na espada. Né? Ele está com os olhos postos na espada. E ele usa de um artifício. Ele usa de um artifício para tentar ludibriar a virtude. Ele fala, vai lá ver se, né, não é aqui, vai ver e depois volta para me contar. Volta para me contar se vocês encontraram mesmo o Salvador. Né? Mas os reis magos, óbvio, é uma virtude que encontrou o olhar de Maria. Não esqueça, né? Os reis magos, eles estão ali na manjedoura como um exemplo de ascese. Né? Então, eles chegam cheios de si e se esvaziam. Não é isso que eles fazem? Os reis magos, eles chegam cheios de si. Né? Veja, eu não estou com isso botando um qualificativo ruim na coisa. Não. Eles compraram presentes. Eles compraram presentes. Eles compraram, né? Eles tinham presentes para dar. Eles estavam cheios. O que é a virtude? A virtude sem Maria, é isso que ela faz no homem. Né? A virtude sem Maria, a virtude sem o olhar mariano, ela enche a gente de coisas. Ela enche a gente de coisas. E o passo seguinte de uma pessoa que busca a virtude, né, busca só a virtude, o que eu quero na vida? Eu quero ter virtude. Essa pessoa ela fica cheia de si. Ela começa se ela não encontra o olhar de Maria, que é um olhar de esvaziamento, né, um olhar de doar o sangue. O que Maria está fazendo? Maria está se esvaziando naquilo que ela tem de mais próprio. Ela está esvaziando o próprio sangue para dar para o Cristo. Com esse ouro, com esse incenso e com essa mirra acumuladas, se eles não encontrassem o olhar de Maria, eles podem começar a distribuir esses bens no mundo e podem começar a manipular o mundo. Eles podem ceder ao poder do imperador da espada. Eles poderiam, entenda, eles poderiam ter sido do partido de Herodes, hein? O que eles fazem quando eles chegam na manjedoura? Eles se esvaziam. Eles doam.
Eles entregam. Eles entregam. Então, é claro, dentro da manjedoura estão esses. Fora da manjedoura está Herodes. Herodes, né? Herodes é o símbolo do nosso coração também. Existe, né? Existe um olhar de Herodes dentro da gente. É um olhar que quer tomar o lugar. Né? Querer tomar o lugar que não é dele. Então tem esse referencial aí, tá? O outro referencial que está fora da manjedoura é Herodes. A gente pode falar de Herodes longamente também, enfim, mas aí... Então aqui não é uma disputa absolutamente entre católico e protestante, mas pelo contrário. O que é a verdadeira devoção a Maria? A verdadeira devoção a Maria é o olhar de Maria para o Cristo. Então, quando também o católico ele tem uma devoção a Maria sentimental, olha, assim, enfim, você não entrou na tipologia do que é a manjedoura também. Entende? O católico diz assim, eu amo a mãezinha, eu amo a Virgem Maria. Fala, que bom, tá bom, eu gostei disso, é legal. Mas não é isso, a questão não é isso, né? A questão não é essa. A questão é a seguinte, qual que é a verdadeira devoção a Maria? A verdadeira devoção a Maria é encontrar o ângulo do olhar dela, encontrar o ritmo da pulsação do coração dela para o Cristo. Isso é a devoção a Maria. Essa devoção a Maria, ela não é estrangeira ao protestante. Ela deve ser igualmente cultivada pelo protestante. E sinceramente falando, olha, não faz diferença se você é protestante ou se você é católico nesse sentido. Em vários outros sentidos faz uma diferença profunda, né? E dramática, na verdade. Mas nesse sentido, olha, o protestante ele tem que começar a ter devoção por Maria hoje. É a única chance que ele tem de ter um relacionamento com Cristo. Porque, veja, das duas, uma. Ou ele vai querer se relacionar com Cristo a partir do que ele é, e ele não é grande coisa, porque nós não somos grande coisa. Ou ele vai querer se relacionar com Cristo a partir do que o Cristo é. Isso não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido nenhum. Isso não tem sentido nenhum. E aí, o que os protestantes estão falando aqui, é que eu conheço muito pouca coisa sobre Maria. Mas é claro que você conhece muito pouca coisa sobre Maria. Maria não está na Bíblia. Entendeu? Assim, você só lê Bíblia. A tua capacidade imaginativa, espiritual, portanto, ela é muito baixa. Né? Ela é muito baixa. Tá bom? Então, beleza? Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.